Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos continuar com a nossa campanha de oração. A nossa igreja está desenvolvendo, neste tempo de crise promovido pela pandemia do coronavírus, uma campanha especial de oração, onde eu oro com a minha família em minha casa e você ora com a sua família em sua casa. E assim, mesmo que o templo da nossa igreja esteja fechado, atendendo à orientação das autoridades governamentais e dos profissionais da área da saúde, nós estamos unidos através da oração. Mas hoje, antes de nós continuarmos com este momento de oração da campanha especial Orai Sem Cessar, quero trazer um texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e quero durante alguns minutos meditar com os irmãos. O texto, Carta aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7, onde está escrito: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu quero destacar aqui o fato do apóstolo Paulo estar falando que nós não devemos andar ansiosos, mas, ao contrário, devemos tudo levar ao Senhor através da oração. Somos a Igreja de Cristo, somos o povo de Deus sobre a face da terra neste tempo. Temos uma grande responsabilidade na luta da humanidade contra os efeitos, as consequências danosas da pandemia do Covid-19. Cada grupo tem a sua responsabilidade. Os cientistas estão pesquisando na busca de uma vacina, de um remédio, e os médicos estão trabalhando com aqueles que já estão enfermos, os policiais estão na rua, os bombeiros, nós temos as autoridades governamentais, nós temos aqueles que estão com o comércio aberto, atendendo às primeiras necessidades que nós temos, enfim, e a igreja? A igreja deve compreender que o seu papel nesta hora é principalmente orar. Como igreja do Senhor Jesus, devemos ser homens de oração, devemos ser mulheres de oração e devemos orar fervorosamente, como a Bíblia diz, orando sem cessar, orando em todo o tempo, orando continuamente, porque é isto que nós como igreja devemos fazer neste momento. E o texto que lemos aqui agora, ele fala sobre isso, é um texto extremamente pertinente para nós diante da crise que o mundo inteiro está vivendo por causa do novo coronavírus. Se há alguma coisa que Deus espera de cada um de nós, é uma vida de oração. É por isso que a Bíblia diz com todas as letras, com muita clareza e de modo muito abrangente e profundo, orai sem cessar. Orar, ou seja, conversar com Deus. Nós devemos falar com Deus através da oração, todos os dias, pela manhã, todos os dias à tarde, todos os dias à noite e também, se necessário for, e eu creio que precisamos acordar pela madrugada e também pela madrugada devemos orar, devemos falar com o Senhor. Ontem, neste horário, a nossa meditação falou sobre a fé. Não necessariamente a fé para a salvação, mas aquela fé que faz parte cotidianamente da nossa vida e que é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos confiar no Senhor, precisamos colocar a nossa vida sobre o altar, nas mãos de Deus, e precisamos descansar e precisamos confiar nele, cheios de esperança. Ontem nós falamos sobre fé e hoje eu quero falar sobre oração. Fé e oração, oração e fé são irmãs gêmeas da nossa vida espiritual e são essenciais para a nossa vida na presença do Senhor, o nosso Deus. Vejam que interessante, o apóstolo Paulo aqui no texto, ele estava passando por um momento muito difícil, porque há mais ou menos 2 anos que Paulo estava encarcerado. Sim, é verdade.
Paulo escreveu o que escreveu aos Filipenses estando acorrentado. Ele estava sendo vigiado pelos soldados romanos, ele estava preso e mesmo assim Paulo escreve: não estejam ansiosos, mas tudo apresentem a Deus através da oração, das súplicas, ação de graças e pedidos. Devemos fazer isso como o apóstolo Paulo. Devemos buscar ao Senhor através da oração. 2 anos acorrentado, preso, em sofrimento físico, emocional. Mesmo assim, Paulo não estava aflito, não estava ansioso, não estava preocupado, não estava em pânico, apavorado, não. Mas ele estava confiante, ele estava firme, ele estava resiliente, porque a sua fé estava firmada sobre a rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Mesmo vivendo diante de uma tempestade como aquela, o apóstolo Paulo está cheio de fé, cheio de confiança, cheio de esperança. Ele tinha tudo para estar atribulado, mas ao contrário, estava vivendo tranquilo, estava vivendo em paz naquele momento. E mesmo na prisão, Paulo recomenda aos crentes: não estejam ansiosos, mas evitem esta ansiedade doentia, crônica. Meus irmãos, eu creio que este é o momento que nós estamos vivendo agora. Deus está falando exatamente para nós aquilo que ele falou ao coração do apóstolo Paulo, e Paulo falou para a igreja, para os nossos irmãos filipenses. Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas tudo coloquem diante do Senhor, coloquem diante de Deus através da oração. A palavra ansiedade usada aqui significa uma pessoa que está muito atribulada com as suas preocupações. O sentido desta palavra, no texto original grego, é de uma pessoa que está sendo puxada em várias direções ao mesmo tempo. Uma pessoa, então, que está sendo despedaçada, ou uma pessoa que está sendo rasgada, esticada e corre o risco de romper-se. Vejam só que sofrimento, que angústia, que opressão, que experiência de dor tão grande Paulo está mencionando aqui no texto. Em inglês, a palavra preocupação vem de uma raiz antiga que significa estrangulamento. A palavra aqui então significa estar com esta sensação, ou melhor, a percepção de estrangulamento. Ao invés de viver ansioso, então, é a mensagem de Paulo, a mensagem de Deus para nós hoje: vamos confiar no Senhor. Confie em Deus, coloque nele a sua esperança. Mas como, pastor, se nós estamos em casa, estamos confinados, estamos todos de quarentena, não podemos sair, trabalhar, estudar, como viver em paz, em tranquilidade? Como viver bem, feliz num momento como este? A resposta está aqui no texto. Paulo diz aqui: a oração é o nosso melhor recurso contra a ansiedade, contra as preocupações. Por isso, ore, ore e ore, colocando os seus problemas diante do Senhor. Ore em todo o tempo. O comentarista, pastor Dr. Steven Lawson, ele lembra que Paulo usa aqui 4 palavras para falar sobre oração. Ele usa exatamente a palavra oração, de modo geral, ele usa a palavra súplica, ele também usa a palavra ação de graças e ele usa a palavra pedidos. Oração é falar com Deus, falar com o Senhor, apenas isso. Súplica é quando nós estamos sentindo a falta de alguma coisa. Nós suplicamos algo quando nós estamos precisando muito, quando nós estamos carentes. Ação de graças é aquela palavra que sempre deve estar presente quando nós oramos, que é uma palavra de gratidão. E pedidos também tem a ver com as nossas necessidades de um modo geral. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste momento em que nós estamos vivendo esta crise tão grande, eu quero deixar aqui algumas perguntas para a sua reflexão. Quais são as suas necessidades nesta hora? O que é que você está precisando? O que é que está deixando você inquieto? O
que é que está tirando a sua tranquilidade, a sua paz? O que é que está tirando o seu sono? O que é que está deixando você ansioso, oprimido ou até mesmo deprimido? Dependa do Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, ore, ore, ore. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.